Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor Paulo Boggio, que é o professor do programa de pós-graduação na área de distúrbios da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pertence ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria, justamente, de começar a nossa discussão hoje a respeito das questões da neurociência voltado para a área de cognição e a sua relação com as áreas sociais. O senhor coordena um laboratório. O senhor podia falar um pouco desse laboratório que o senhor coordena? Tá ótimo. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu coordeno um laboratório que se chama Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social. Então, o próprio nome já dá uma dica do que a gente faz lá. A gente estuda com ferramentas de neurociências questões ligadas à psicologia. Então, tanto as questões cognitivas, então memória, linguagem, atenção, funções executivas, como as questões sociais e as questões afetivas. Então, neurociência ajudando a gente a entender comportamentos como o de interação social, as questões relacionadas, por exemplo, ao preconceito, aos processos de decisão. Então, tem áreas novas hoje na neurociência que ligam a neurociência e a psicologia com economia. Então, tem uma série de braços dentro do laboratório de pesquisa. Professor, quantas pessoas trabalham nesse laboratório? Que é um laboratório ligado principalmente à área de distúrbios, né? A pós-graduação, né? Esse laboratório está ligado ao programa de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento aqui do Mackenzie, que faz parte do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, né? Esse laboratório é coordenado por mim, pelo professor Eliseu Coutinho de Macedo e pela professora Ana Osório. E a gente tem hoje uma equipe que vai de alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorandos, num número aproximado de umas 30 pessoas. É uma equipe hoje bem grande. Bem grande, bem né? grande, é uma equipe bem grande. O senhor falou de interação, né? Nós vivemos uma época em que cada vez mais há esse problema da interação. Para começar, como é que vocês conceitualizam a interação? E como é que vocês tratam disso socialmente no momento que nós estamos vivenciando? Tá, perfeito. Estudar a interação humana é algo que já vem muito antes de neurociências. Enfim, então é uma área muito forte da psicologia, séculos de estudo, enfim, nessa área. As neurociências, quando começou as neurociências final dos anos 70, começo dos anos 80, ela começou principalmente com uma abordagem de neurociência cognitiva. E aí a gente começa a ver estudos de ressonância magnética, estudos de eletro, enfim. Boa parte dos estudos eles ficam muito restritos no laboratório, porque você tem que colocar o camarada dentro de um scanner, você tem que fazer uma coleta de eletro, que também precisa de uma sala toda preparada, e aí fica estranho a gente falar de estudar a interação humana num ambiente que é totalmente controlado. A princípio parece meio contraditório, fica meio contraditório. Como que você estuda a interação humana num cenário como esse? De alguns anos para cá, as tecnologias começaram a avançar muito. Então, a gente, por exemplo, tem hoje medidas de eletroencefalografia com aparelhos portáteis. Então, a gente pode colocar uma touca de eletrodos, colocar uma mochilinha com um micro portátil que manda os dados wireless para algum centro que está registrando tudo isso. Então, a gente consegue fazer coleta de eletro com o sujeito numa conversa como essa. A gente poderia estar agora, eu com uma touca de eletrodos, você com uma outra, conversando e registrando a atividade eletroencefalográfica de nós dois. E olhar como que se dá a relação, não só da nossa conversa, que é o que a gente observa, mas como que isso está acontecendo no nosso cérebro. Então, a gente tem essas questões de portabilidade. Então, essa é uma possibilidade. A outra, a gente pode estudar a interação. Antigamente se estudava, por exemplo, como que alguém olha para uma face humana e decodifica emoções. De novo, tinha que estar num ambiente fechado, numa sala com equipamento de rastreio de movimentos oculares. Hoje a gente tem, no laboratório, a gente tem os óculos de rastreio. Então você coloca um óculos do tamanho do seu óculos, um óculos levinho, ele vem junto com um celular, tamanho de um celular típico desses celulares, e o camarada sai pela rua, você põe o óculos e vai registrando tudo para onde ele olha e os pontos de fixação e o rastreio. Então, a gente pode colocar pessoas numa situação de interação, conversando, discutindo, negociando, aí você tem N possibilidades e estuda isso em ambiente real. Então, por isso que começou a sair do que a gente chama de neurociência cognitiva para essa área de neurociência social. Entendi. Que a gente começa agora a estudar as relações no ambiente real, ou seja, são coisas mais ecológicas. Claro. Né? Mas, professor,
tudo bem, né? Registra esses dados, tem toda essa aparelhagem, houve esse avanço tecnológico. Tá, mas registra o quê? Então, né? você vai... Registra o quê e esse quê expressa, afinal de contas, também o quê? Então, aí depende do que você tem interesse em responder. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em estudar a interação das pessoas numa situação de negócio. Então, uma mesa de negociação. E eu quero entender como que se dão os processos cerebrais e a relação que ele tem com o comportamento que eu estou observando naquela situação de negociação. Essa é uma possibilidade. Então, você vai montar um experimento onde as pessoas vão ter que negociar alguma coisa. São as áreas de decisão. Então, você tem muito forte hoje uma área de neurociência, economia, neurociência e decisão. A gente pode pensar em interação humana indo numa outra ponta da história, que é onde o programa de pós-graduação estuda muito. Por exemplo, interação social de pessoas que têm um quadro de autismo. Então, como uma criança com autismo interage com a mãe. Como que ela interage com as crianças da classe, como que ela interage com as pessoas que estão no entorno. Então, a gente poderia estudar essas crianças antes com equipamentos fixos, hoje a gente pode estudar essa criança no ambiente real. Então, por exemplo, eu simulo uma interação, então está a criança com uma pessoa e elas estão interagindo. E eu estou registrando como que elas fazem rastreio de expressão facial, para a gente estar conversando agora. Para essa interação evoluir, se eu ficar olhando para baixo, eu não sei se você está acompanhando o que eu estou falando, eu não consigo derivar a emoção que você está. E não é porque eu fico pensando, será que o Paulo está interessado no que eu estou falando, está gostando, está achando bom, está achando entediante ou qualquer coisa dele. Não, isso é automático. Mas esse automatismo, ele passa por um padrão de rastreio muito específico. Eu estou olhando muito para o teu olho e para a tua boca. Então, como que uma criança faz isso? Esse é o primeiro passo de uma conversa, de uma interação humana. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas nesse aspecto, né? Mas eu quero dizer o seguinte, tudo bem, eu tenho esses dados, e aí como que, por exemplo, uma questão de decisão, né? Falando uma questão de decisão, sei lá, uma mesa de negociação. Como fazer com que depois, vamos imaginar, algum executivo, ele pega todas as aparelhagens, mas o que resposta vai se dar? Vamos imaginar que na negociação ele pode ser um tanto quanto que agressivo. Entendi. E como é que, ou seja, o que em termos, digamos assim, terapêuticos, pode ajudar, né, essa pessoa em uma interação, ela, por exemplo, negociar de uma maneira mais calma, ou um momento que ela tem que ser mais incisiva, né? Quer dizer, como que, por exemplo, professor, coordenadores, como um coordenador ele tem que se posicionar diante dos seus professores, como é que ele tem que se posicionar diante do aluno, né? Como ele ter, aqui vou usar um termo aqui, que os alemães lá do século XVIII usavam muito, como Hegel, né? Ter uma Selbstbewusstsein, ou seja, ter uma consciência de si a respeito das suas ações no mundo social. Bom, você abriu para vários braços a tua pergunta. Primeiro passo é a gente conseguir compreender como que se dão os comportamentos, daí ter essa área de investigação. Eu vou te dar um exemplo de um experimento que a gente fez de decisão social, ou seja, uma decisão que envolvia interação e a gente vê as derivações possíveis. Obviamente tem que tomar muito cuidado de transpor ciência direto para o mundo aplicado, tem que sempre fazer... Lógico. Então, não é porque a gente achou num experimento que uma relação de decisão funciona dessa ou daquela forma que a gente vai sair prescrevendo formas de comportamento. As pessoas não são iguais, essa história. Bom, então vou pegar um exemplo. Imagina o seguinte, você tem que... Eu chego para você e falo, Paulo, olha, te dou R$100 na tua mão e está com uma pessoa do lado, uma pessoa desconhecida, e eu apresento vocês dois. Eu falo, Paulo, faz uma proposta de divisão desses R$100 para essa pessoa X que está aí do teu lado, para o João. Se ele aceitar o que você propõe, você fica com o que você propôs para si próprio e ele fica com o restante. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, legal, eu ofereço que eu fico com 80 ele com 20. E o João agora tem que decidir, eu aceito ou não aceito. Se o João aceitar, cada um foi com o dinheiro que foi combinado por você. Se o João rejeitar, o dinheiro volta para mim e vocês nunca mais se veem. Bom, se a gente for olhar isso do ponto de vista da economia clássica, vamos pensar maximização. Você que tem o poder de fazer a oferta, qual é a tua tendência? Oferecer qualquer valor que para o outro seja não zero. Porque, a princípio, o economista clássico falou, bom, melhor um do que nada. Então, você fala assim, 99 para mim, 1 para ele. Esse é o jeito que a economia clássica pensava. De um tempo mais para cá,
boa parte da psicologia e das neurociências começaram a investigar se isso de fato acontecia. Ou seja, qual que é o padrão de comportamento. Basicamente, a gente observa que as pessoas que recebem ofertas que são injustas, tipo, eu te ofereço 10 com 90, elas preferem deixar de ganhar, mas punir o outro. E daí vem toda uma discussão de como, dentro do nosso padrão típico da espécie, a gente tem uma tendência a punir o que é desigual, ou seja, uma aversão à inequidade. Então, maravilha. Então, a gente tem essa aversão à inequidade. Então, a gente começou... Várias culturas, vários locais têm um padrão muito semelhante. Esses estudos como já foram feitos em várias culturas diferentes. No laboratório, qual que foi a nossa pergunta? Isso com um desconhecido. Embora, professor, desculpa, eu quero interromper, mas assim... tudo bem, né? Existe essa ideia do injusto. Mas se nessa oferta eu tiver, botando um dado aí, tiver uma, assim, olha, eu estou com uma arma aqui, eu vou te dar, tem R$100, vou te dar R$1, tá? Eu vou ficar com 99, tem aqui uma arma aqui do lado, né? Ou eu sou o seu chefe, ou seja, o seu... Exatamente. E aí, como é que fica? Então, Paulo, mas é para isso que existe ciência, para a gente sair do mundo da especulação e fazer os testes. É só o aspecto de... Não, mas exatamente para isso que ciência existe, a gente faz os testes. Então, aí você tem que pegar um padrão que é esperado, numa situação típica, e aí você pode fazer manipulações. Se tiver uma arma do lado, se você estiver interagindo, vamos pegar, se estiver interagindo, se quem estiver oferecendo é um negro, a gente começa a estudar, tomar decisão, olhando para um viés racial. Se for um chinês, se for um homossexual, e você começa agora a variar se for alguém que tem problema de depressão. Isso, exatamente. As decisões vão ser diferentes, por isso que a ciência ela funciona dessa forma. Você tem que ter as questões todas muito organizadas para você fazer variações e entender comportamento humano. Quando a gente vai para o laboratório, quem faz pesquisa sabe, o que está acontecendo ali, ele diz respeito àquilo. Como que eu posso generalizar? Agora eu vou ter que fazer com outras culturas, enfim. Então, coisas como essa já foram feitas de várias formas. Nesse caso, a gente resolveu testar um padrão que é o seguinte, todo mundo fala isso, a gente tende a rejeitar o que é injusto, mesmo se punindo. Tanto que a gente chama de punição altruística. Eu me prejudico para tentar fazer com que o comportamento do outro seja melhor eventualmente. Tem uma discussão nessa linha. A nossa questão é, ótimo, partidos políticos, relações de casamento, como funciona isso? Porque as pessoas agora se conhecem. Então a gente fez um experimento em que, isso que eu falei para você, Paulo, oferece para o João alguma coisa, eu te dou R$100. O João não era um desconhecido para você. A gente convidou para o laboratório duplas de amigos de muita confiança e muito tempo de amizade. E avaliou se isso era diferente. A gente avaliou não só o comportamento, mas a atividade cerebral. E a gente localizou mecanismos fisiológicos que antecedem a própria tomada de consciência sobre o que está acontecendo. Então, nesse caso em particular, a gente conseguiu, com ferramentas de neurociência, com a psicologia, entender o comportamento, que é diferente. Não acontece essa punição. Mas só com o comportamento a gente fala assim, bom, mas ele deve ter pensado, mas é o meu amigo, eu não vou punir, depois quando sair daqui eu vou ter que me explicar com ele por que eu rejeitei ou não rejeitei. Com as neurociências a gente consegue entender o quanto dessa decisão foi por questões deliberadas, explícitas, conscientes, eu sei que eu estou punindo, ou ela aconteceu numa velocidade de tempo tão rápida que eu começo a entrar numa discussão de processamentos automáticos, não conscientes. Ou seja, antes mesmo de eu tomar a decisão, o meu cérebro já dizia alguma coisa sobre o que ia acontecer lá na frente. E é aí que você começa a usar neurociências para entender o comportamento. Professor, eu queria aprofundar essa questão aí, né? Mas... vamos aí um pouco para o nosso intervalo, a gente já volta já e você continue aqui com a gente no Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar pelo sorriso enigmático. Durante anos, se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A
versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo. E há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão. E há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para Da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui com a presença do professor Paulo Boggio, da pós-graduação em distúrbios da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no bloco anterior nós estávamos discutindo essa questão aí do laboratório, da questão dos comportamentos, né? Claro, né, as ciências elas estão trabalhando, evidentemente, elas saem, digamos assim, de uma realidade empírica imediata, por isso que se trabalha com quadros de ideais para podermos analisar esses comportamentos, né? Embora aqui provocando um pouco, né, como diria Foucault, o homem não é objeto. E aí, como que as ciências vinculadas às questões da cognição, da neurociências, como é que elas responderiam a essa questão do Foucault, o homem não é objeto? Então, primeiro entender se essa questão faz sentido. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Para quem é de ciência, essa questão ela fica até estranha, porque se a gente não pensar, não estou dizendo que o homem é objeto, mas a questão toda é, dependendo de como a gente pensa, a gente não tem nem progresso, não tem avanço, não teria medicação, não teria os avanços todos que a gente tem de telecomunicações, não teria todos os avanços que a gente tem. Então, a pergunta ela já é até meio esquisita. Para o cientista. Para o cientista, pois é, para a pessoa que está investigando de uma forma mais sistemática o comportamento. Assim, para o cientista, coisas fora disso começam a ser um pouco de especulação, né? Começa a ser um pouco de especulação. Por isso que, para mim, é um pouco difícil. Especulação no ponto, e aí, devolvendo a provocação, se a gente for pegar, por exemplo, toda essa fatia pós-moderna, existem revistas para publicar os trabalhos da pós-modernidade, não sei o quê. A gente conhece os casos clássicos de que Sokal, por exemplo, publicação de dados falsos para mostrar como é uma área que, por não ter metodologia bem definida, não consegue nem avaliar a qualidade, que esse é um problema importante das áreas quando elas começam a escapar muito da ciência. Se a gente for pegar o Sokal da física, né? Quando a gente começa a pegar os pós-modernos, querendo explicar fenômenos, trazendo para ciências naturais, pegando física, pegando matemática, e começa a colocar o mundo da filosofia junto com o mundo das ciências mais, né, ciência mais dura, para dar cientificidade para a área, pega um Sokal, escreve um artigo totalmente mentiroso, manda para uma mas aí já é desonestidade, né? Mas ele foi aceito, foi publicado e as pessoas seguiam. Que é quando você pega os trabalhos, se a gente for pegar os trabalhos, vamos sair de alguns autores, pega o Lacan. Se a gente for levar o Lacan a sério, tem muito erros básicos de cálculo matemático, porque ele ia fazer equações, aquelas equações são furadas. Alguém poderia falar, não, mas aquilo era uma abstração para as pessoas entenderem. Quando perguntado, o Lacan falava, não, isso não é uma abstração. Essa equação é exatamente para isso. Você pega os seminários do Lacan, ele falava isso. Então, assim, é um pouco, para quem faz ciência, tem algumas coisas que são estranho. Não, mas eu pergunto isso, porque assim,
tendo em vista que a vida, né, a vida humana, ela tá aberta em possibilidades, né? Então, aí, por exemplo, quando eu estou num laboratório discutindo questões comportamentais, eu vou ter sempre uma variável que no mundo da vida... Ela não é sozinha. Então, isso pode, em termos de fundamentação, né, ela pode ir por água abaixo. Claro. Né? Então, por exemplo, porque uma coisa é nós estarmos em questões, por exemplo, de dar conta do meu corpo, de dar conta dos meus atos psíquicos, de dar conta das minhas funções neurais. Outra coisa é essa abertura que o homem de possibilidades. Né? Então, por exemplo, uma interação, eu posso estar falando com o outro, olhando no outro, tendo uma tremenda de uma interação com o outro, e o outro vira de costas e dá um tiro no outro, né? Ou eu posso estar, por exemplo, sendo medicado, posso estar tendo acompanhamento, sei lá, processos de depressão, né? As pessoas podem estar tendo um acompanhamento e, de repente, se jogar do prédio, né? Então, nesses aspectos quer dizer, não é uma questão de negar as ciências, mas justamente ver quais são os seus fundamentos epistêmicos para que realmente, então, afinal de contas, o que está em jogo é o homem, né? Então, mas por isso que, assim, na ciência, um bom cientista ele tem que ser minimamente honesto em saber entender que ele está trabalhando com algumas variáveis, ele está controlando essas variáveis. E muitas vezes vê os limites epistêmicos no qual está trabalhando. E se vê o limite, é óbvio, um bom trabalho científico, ele tem que considerar as limitações dele, senão ele não avança, senão ele vai muito para frente, né? Então isso é claro, isso é central. É central. Professor, saindo um pouco aí dessas questões científicas, né? Eu sei também que o senhor é uma pessoa preocupadas com as questões da cultura paulista no que se refere ao samba. Né? Né? E eu, como de origem carioca, embora já aqui anos na cidade de São Paulo, né? E uma dessas nossas conversas por aí, pelo mundo, né? O senhor tinha me dito que o samba nasceu numa cidade do interior de São Paulo. Professor, o que é isso, hein? Falar isso para um carioca é perigoso, né? Perigoso. Na verdade, eu não sou especialista em samba, eu conheço muito a cidade de Pirapora do Bom Jesus. É uma cidade a 50 quilômetros aqui de São Paulo e é uma cidade com um turismo religioso bastante importante e é considerado por muitos como o berço do samba aqui de São Paulo. Se você for olhar, pega em 1937 o Mário de Andrade, quando ele vinha fazendo um levantamento, né, do chamado samba rural, e nesse levantamento do samba rural ele identificou Pirapora provavelmente como um dos berços. Você pega... E da onde ele tirou isso? Então, da observação, porque você pega... A cidade teve um milagre, né, que encontraram uma estátua, uma imagem, né, e teve um milagre lá atrelado a isso daí. E ela virou uma cidade de muita romaria, então muitos romeiros iam e muitas famílias, estou falando do outro século, muitas famílias abastadas iam com seus escravos e essa história toda e tinham as festas religiosas e muitos negros ficavam em alguns galpões com o que eles começaram a chamar de festas profanas. E lá começou a ter muita música, que é o tal samba de bumbo, ou qualquer coisa desse, samba de terreiro e essa história toda. E aí chegou um momento em que, depois, claro, terminou a questão da escravidão e tal, e esses negros continuaram frequentando. E aí você tem um movimento da religião católica lá tentando diminuir essas festas profanas. Aí eles criam 2 barracões onde eles começam ali a fazer o seu samba e essa coisa toda. E aí começa a surgir o tal do samba de Pirapora. Outras cidades tinham, se for no interior paulista, tem muito. Então é um samba que se mistura muito com essa música do próprio interior. Por isso que é chamado de samba, tem muita gente que chama de samba rural, enfim. Você pega, por exemplo, o Geraldo Filme, que é um sambista super importante. A história dele era quando criança, a mãe fez uma promessa para Pirapora, quando o menino tinha 4 anos, tinha uma doença lá importante,
e parece que o menino foi curado, claro, ele cresceu, virou um sambista conhecido, e aí ele compôs depois, mais pra frente, o Samba de Pirapora, onde ele... E até a música, né? Tem a música, tem essa que é a Romaria, né? Sou caipira, Pirapora, porque ela é, depois de Aparecida do Norte, ela é a cidade importante do ponto de vista do turismo religioso. E aí você tem isso, desse samba... Você pega o Oswaldinho da Cuíca considera Pirapora como um berço do samba. Do samba, meu amigo. Não tem nada de Rio de Janeiro, não, Paulo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a você e até o próximo Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.